Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Nem tudo que nos contamina vem de fora. Muitas vezes, o maior conflito nasce dentro de nós. O que realmente tem governado suas escolhas, que realmente tem governado sua vida, as regras externas ou o seu coração? Como tem chegado para você os momentos de se posicionar? E quais os momentos são conflituosos em sua vida? Momentos que você precisa olhar para aquilo que é seu. Os momentos de conflitos entre a religiosidade externa e a transformação interna. Qual é esse momento? Nosso texto hoje nos chama atenção para esse lugar. Vamos ler o capítulo de Mateus, capítulo 15. Estaremos trazendo também uma reflexão sobre todo esse contexto na minha vida, na sua vida, na vida de todos aqueles que desejam uma transformação verdadeira, um conhecimento verdadeiro de quem é Deus em nossa vida. Pegue aí sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, para que você faça suas reflexões e aprenda sempre a toda vez que você for fazer uma leitura da palavra, é você parar para perguntar o que isso pode ser aplicado na minha vida, o que isso tem que eu posso aplicar no meu viver diário. A leitura hoje, Mateus, capítulo 15. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos transgridem tradições dos religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu-lhe Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém dizer ao pai ou à mãe qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta. Não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai da boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isto? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos eles Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro.
Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviada apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mansos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenha compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães você tem? Jesus perguntou. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os cestos, Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graça, partiu-os e entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magdã. E aqui nós terminamos o capítulo 15 de Mateus. Um outro momento reflexivo para a nossa vida. Um outro momento para eu parar e me perguntar: que lições eu tiro desse texto para aplicar em minha vida? Quando Jesus fala à multidão, quando Jesus traz esse lugar de conversa com a mulher cananeia, quando ele faz a multiplicação, o que isso pode trazer de ensino à minha vida cristã? Antes de trazer esses momentos de aplicação para a nossa vida, eu quero colocar também os pontos centrais dessa lição de hoje, que é a espiritualidade em transformação interior. Se eu pego a espiritualidade e não tem uma transformação, isso fica pesado, isso cria na minha vida um fardo. Mas se eu entendo a espiritualidade como um viver diário, um transformar, um processo, isso é leve. Por isso Jesus fala que o fardo dele é leve. E Jesus ensina que a religiosidade, às vezes, é só um rito. E as pessoas, às vezes, até ferem a palavra por causa da religiosidade. E ele começa falando disso: não é pela boca, não é aquilo que eu como, comida ou lavar as mãos, não é por aí que entra o pecado, mas é o que sai, porque o que contamina está aqui na minha mente, sou eu que crio.
E isso contamina todo o meu corpo e contamina também as pessoas. Então, as lições que eu posso tirar é que palavras revelam feridas, palavras revelam conteúdos criados durante toda a minha história de vida que eu guardo aqui na minha mente, e isso vai se repetindo na minha vida se eu não me curar. E as minhas feridas, elas são criadas desde a minha infância, e isso eu vou repetindo. Jesus está dizendo que muitas vezes o que está aqui na nossa mente é que nos contamina. Nós temos que ter cuidado com as palavras, porque elas ferem e elas também revelam as nossas feridas. Quando Jesus conversa com a mulher cananeia, ela insiste, ela clama, ela não desiste, ela persevera. Então, aqui nós temos uma outra lição. Quando eu preciso de algo do mestre, mesmo que ele fique em silêncio, mesmo que ele não fale nada, como disse o texto, Jesus não falou nada quando ela pede, mas ela continua insistindo, insistindo, insistindo. Por quê? Porque ela tinha fé. A fé, quando ela é madura, ela persiste, mesmo quando eu não consigo entender o que está acontecendo, eu não consigo entender o que está sendo construído. Eu continuo, eu persisto. E ela conseguiu acessar Jesus porque ela persistiu, ao ponto de Jesus falar: grande é a sua fé. Como é a sua fé nesse momento? De que forma você se vê nesse relacionar-se com Deus agora? Olhe para você e se pergunta: como está a minha fé? Como está o meu relacionamento? Sou persistente quando eu preciso de algo ou eu desisto fácil? Um outro lugar para nós olharmos também é quando Jesus cura a multidão. Ele cura, mas ele também alimenta, ele tem compaixão. O reino de Deus está aqui, na compaixão. Jesus curou muito, Jesus alimentou mais uma vez aquela multidão. Então, o reino de Deus é todo um processo, mas o reino de Deus também está dentro da compaixão. A compaixão não é exceção, é preciso que ela exista no reino. E não adianta eu pegar o povo, ensinar o povo, fazer tudo para o povo, mas não ter compaixão por eles. Ensinar a palavra é também trazer esse lugar compassivo. Olhando para a nossa vida pessoal e colocando pontos dentro do que entendo, né, da psicologia, dentro da nossa vivência cristã, pegando esse texto, essa lição toca a nossa vida emocional. Essa lição nos leva a pensar em pessoas que estão adoecidas, pessoas que podem parecer espirituais. Às vezes você é espiritual, mas você está adoecido por algo que te acontece, por situações da sua vida, por traumas da sua história. Você sim é uma pessoa espiritual, mas muitas coisas fazem você adoecer quando você tem uma vida emocional carregado de feridas. E aqui está o mestre de todas as coisas que pode curar a alma, que pode trazer para a nossa vida descanso. E muitas vezes eu penso que eu não estou sendo espiritual porque estou adoecida, por exemplo, com uma ansiedade alta, depressiva, com estresse alto. E muitas vezes penso que por ser cristão eu não terei esses lugares. Isso aí é um lugar de pensar que não condiz com a nossa vida. É um lugar de pensar que eu sou ser humano. Todo ser humano passa por situações que são desafiadoras, mas isso não quer dizer que eu estou afastada de Deus, que eu não amo a Deus, que eu não tenho fé. Não, isso não quer dizer que eu estou longe dele. Eu continuo sendo espiritual, mas estou adoecida emocionalmente. Preciso procurar lugares para ser acolhida e me curar desse lugar. A religiosidade pode virar um mecanismo de defesa contra a dor interna. Às vezes eu uso a minha religião para dizer: ah, mas só Jesus que vai fazer isso para mim, porque Jesus cura. Eu sei que Jesus cura, claro que ele cura. Mas muitas vezes eu preciso buscar ajuda
dos seres humanos, dos médicos, dos psicólogos, dos profissionais. E como psicóloga, como uma profissional nessa área, recebo muitas pessoas adoecidas que têm essa fala. As pessoas me julgam. Elas falam que eu estou afastada de Deus, que isso daí não é doença, isso daí é preguiça, ou seja, muitas coisas sem fundamentos que às vezes as pessoas escutam e que as adoecem mais ainda. Nós precisamos ter cuidado com a religiosidade. O coração fala por meio de atitudes, ações, palavras. Então, muitas coisas que estão aqui me adoecem. Eu sim posso posso ter um adoecimento mental. Não é porque eu sou cristã que eu não sofro, sofro. A mulher cananeia mostra resiliência emocional. Ela deixa a fé atuar. Ela, apesar de Jesus não ouvir, não falar com ela, ela continua insistindo, ela continua ali. E muitas vezes tem cristãos que não têm persistência. Ele acredita em algo e não se dá o direito de ser modelado, de ser transformado, de passar a acreditar diferente, de passar a pensar diferente, aprender diferente. Jesus não rejeita quem busca sinceridade, quem busca Ele com o coração sincero, Ele não rejeita, Ele confronta apenas, ou seja, Ele confronta as pessoas que se escondem atrás da religiosidade para ficar falando do que é o reino de Deus. Não. Jesus quer esse lugar de eu entendo o reino, eu conheço o reino, eu estou aprendendo, eu estou transformando, eu vou buscar conhecer mais. Não é criar uma regra e ficar nela e desobedecendo outras regras do caráter, do propósito, do princípio da palavra de Deus. Temos que ter muito cuidado nesse lugar. Aplicar no meu viver diário. Avalie a sua fé. Como que ela tem sido vivida na sua vida? Observe o que sai da sua boca nos momentos que você é pressionado. Observe os seus pensamentos. Eles são pensamentos de paz? Não desista de buscar Jesus, mesmo quando ele está em silêncio. Lembre-se, Deus não limita as pessoas, Deus não bota rótulo. Nas pessoas, ele conhece, ele tem compaixão. Permita que o Espírito trate o coração, não apenas o comportamento. E a pergunta que eu deixo para você, o que tem saído do seu coração que Deus deseja transformar? Quando Deus alcança o coração, toda a vida entra em ordem, ela ordena. Não sei se vocês lembram, mas a gente começou o primeiro capítulo lá em Gênesis, falando de ordem, de organização. Deus é organizado. Então, quando Deus alcança minha mente, toda a minha vida, ela sim fica em ordem. Eu vou para o bem-estar. Vamos orar? Senhor, som do meu coração, remova tudo aquilo que não te pertence. Se em algum momento, Senhor, eu tenho dúvidas, se em algum momento a minha fé é desfalecida, me auxilie a voltar, a entender tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Me ensina também a ser persistente, não me deixe desistir no meio do caminho. E todas as vezes que eu pensar em desistir, que o Senhor possa me fortalecer, trazer a sua palavra, renovar a minha mente, para que ela esteja sempre ampliada para te ouvir, para entender tudo que o Senhor tem para a minha vida. Oro por todos os irmãos e irmãs que estão aqui nesse momento, oro pelas suas famílias, aqueles que estão adoecidos, aqueles que precisam de socorro, como a mulher cananeia, que o Senhor possa ouvi-los nesse momento e trazer as respostas para cada coração. Oro para todas as famílias da face da terra. E eu quero incluir aqui todos os nossos irmãos que estão na nossa lista de oração. Quero incluir os nossos propósitos do mês. Que o Senhor esteja abençoando cada família que está aqui comigo e aquelas que estarão em outros momentos. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus. Amém.
Esse é mais um momento da palavra de Deus, que nós possamos entender que nem tudo que nos contamina é o que entra, tá? Não, nem tudo que sai. É o que eu penso, é o que eu falo e como falo, que eu possa ter esse lugar de prestar atenção. Se estou adoecida emocionalmente, procurar ajuda, procurar uma forma de aprender a fazer com que a minha vida se transforme em algo melhor. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Aguardo você no próximo momento de leitura da palavra de Deus. Não deixe de divulgar essa palavra se ela transformou algo em você. Se ela falou com você, pode falar com alguém. Então, compartilhe e vamos divulgar a palavra de Deus àqueles que ainda não a conhecem.